Graças a Deus, queridos irmãos. Nós vamos avançar um pouquinho, vou dar adiantado, estou gravando aqui a aula um pouco mais cedo para postar no horário para vocês aí, certo? Vamos para o dia do Senhor 13. Perguntas 33 e 34 do nosso catecismo. A pergunta 33 diz bem assim: por que é ele chamado de Filho unigênito de Deus, se nós também somos filhos de Deus? Boa pergunta muito importante. Vai ajudar até a resolver uma dúvida aí que alguém pode ter de repente sobre a questão, não é? De Cristo ser o eterno Filho de Deus. Isso é bastante importante. Então a pergunta é essa. E a resposta: porque somente Cristo é o eterno e natural Filho de Deus. Nós, contudo, somos filhos de Deus por adoção, pela graça, por causa de Cristo. Essa primeira pergunta, então, é bastante importante. Algumas pessoas, alguns cristãos, não é? E esses cristãos, por falta de conhecimento da Escritura, de fazer uma análise, né, um pouco mais cuidadosa nos textos bíblicos, acabam chegando à conclusão que Cristo, ele tornou-se Filho de Deus quando se encarnou, que ele não é, por natureza, Filho de Deus, não é? O que é uma afirmação bastante descabida. Quando nós observamos o que o credo niceno, não é, por exemplo, nos afirma, os credos ecumênicos, né, a teologia da Igreja Antiga, sobre Cristo ser o Filho de Deus, isso não é uma inferência, certo? Não é uma inferência. É apenas a conclusão lógica que nós observamos na Escritura. Quando você observa textos da Bíblia, você pode entender de maneira bastante clara que os textos que referenciam a Cristo como Filho de Deus, não é, sempre coloca ele já como esse Filho de Deus. E Filho de Deus eterno. Embora a palavra eterno não está lá, porque não precisa estar, porque a maneira como ele é, vamos dizer assim, demonstrado, expressado na Escritura, não é, já aponta isso, não é, para a realidade de que ele é o Filho de Deus. Ele não tornou-se Filho de Deus, ele é. Então isso refere-se à sua eternidade, à sua própria natureza divina, não é? E nós podemos observar isso no próprio texto da Palavra de Deus, não é? Por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 1, nós temos o texto que a gente conhece muito bem, verso 1, verso 2, não é? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Não é? Aí nós temos também o verso 18, o verso 14, no caso, diz bem assim: ó, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E então, finalmente, o verso 18, que é bastante importante. Veja, Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Esses textos, então, não só esses, mas todo o texto, por exemplo, de João 3,16, Deus enviou seu Filho, não é? Da carta aos Hebreus, que Deus falou de muitas maneiras, hoje nos falou pelo seu Filho, não é? Primeira carta de João, capítulo 1, capítulo 4, aliás, verso 6, que Deus enviou seu Filho ao mundo, também mais uma vez João fala sobre isso. Então veja, são textos e mais textos que nós temos na Escritura quando é revelado que Cristo é o Filho de Deus, não é? E ele ser o Filho de Deus o coloca naturalmente em uma categoria completamente outra, não é? Ele não é como nós, é por isso que o catecismo faz essa distinção. Por que que ele é chamado de único Filho de Deus? Por que que, mesmo que depois, não é, de já haver uma teologia formada de que Cristo é o Filho de Deus e que nós somos filhos de Deus também, por que que ele continua sendo tratado na Escritura, não é, como sendo o único, o unigênito Filho de Deus, não é? Porque toda vez que a Escritura fala sobre Cristo, refere-se àquele que é da mesma natureza do Pai, entendeu? Que é o eterno Filho de Deus. É justamente isso que nós cantamos no Credo Niceno, não é? Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Então é isso que nós confessamos e cantamos no Credo Niceno. Justamente que ele é da mesma natureza do Pai, natureza divina, é o mesmo Deus, percebe? Por isso, é óbvio, não é, que esse Filho, o Filho unigênito, o único Filho, o Filho que é da natureza do Pai, não é, que está no seio do Pai, como João 1,18 nós lemos, não é, refere justamente isso, que ele é o eterno Filho de Deus, enquanto nós não somos por natureza. Não é? A nossa natureza não tem uma filiação a Deus. Nós somos criaturas, não é? Criaturas. Mesmo seres humanos, como criados à imagem de Deus, não é? Como coroa dessa criação, ainda assim
por natureza, não existe essa ligação tão forte. Nem quando, antes da queda, nem quando Adão e Eva foram criados, né, antes de caírem, eles tinham tamanha comunhão, entendeu? Tamanha ligação pessoal com Deus assim. Embora nós ficamos muitas vezes impressionados com o que acontecia no Éden, pelas poucas descrições do texto de Gênesis, não é? Nós ficamos, nossa, Deus ia até ele, não é? Ia até o jardim para se relacionar com o casal, na viração do dia. Isso é algo magnífico, incrível, maravilhoso. E nós ficamos impressionados com a descrição do texto, não é? Mas temos que nos atentar para uma coisa. Aquilo que Adão tinha não se compara. Não é? Não se compara àquilo que nós já temos pela fé em Cristo, não é? E que ainda poderemos provar, ainda iremos provar, não é? Certamente iremos provar na eternidade, quando Cristo voltar, não é? Então é completamente diferente, é algo muito mais profundo, certo? Adão, nesse sentido, ele não tinha essa ligação filial, não é? Como nós vemos em Cristo, como nos é dado em Cristo, entendeu? Ser filho de Deus é um poder dado, não é? Para aqueles que creem no seu Filho. Ou seja, você percebe que para que alguém se torne filho de Deus, tem que crer no Filho de Deus. Você não pode crer em um Filho de Deus, não é? Porque crer em um Filho de Deus é crer em alguém como você, que não é eterno, que é um filho que pode tornar-se, que é alguém que pode tornar-se filho de Deus. Enquanto Cristo, ele é o Filho de Deus, é o eterno Filho de Deus. Então é necessário crer no eterno Filho de Deus, para que então, por meio do eterno Filho de Deus, nos tornemos também filhos. Por isso que o Alessandro faz essa distinção bastante clara. Ou seja, todos os textos que nós observamos aqui, da Escritura Sagrada, eles só apontam para uma realidade, que Cristo é o eterno Filho de Deus. Então, o que o credo niceno, o que os pais da igreja, o que a igreja tem confessado durante tantos séculos, não é uma inferência teológica, não é uma preferência teológica. Isso é o óbvio, é o natural. É clara a distinção nesses textos, não é? Toda vez que nós observamos textos assim, como Deus enviou o seu Filho, o eterno Filho de Deus que habita, não é? Ou que está no seio do Pai, são textos que mostram, não é? Justamente a ligação eterna de Cristo, não é? Do eterno Filho de Deus, no caso, de Cristo com Deus, nesse sentido, como sendo da mesma natureza, não é? E que Deus envia o seu Filho, ele já é o seu Filho, e é o seu Filho que é enviado. Não é a segunda pessoa da Trindade que é enviada para ser tornada filho. Isso sim é uma inferência. Isso sim é uma inferência, não é? Não só uma inferência, pelo fato de ser uma inferência em si, já é uma heresia. Entendeu? Porque Cristo não se tornou filho de Deus, ele é simplesmente isso. Ele é a natureza. Essa é a sua natureza. Entendeu? Simplesmente isso aí. Então, quando você tenta inferir, não é, que o texto não está dizendo que Cristo é o eterno Filho de Deus e quer argumentar contra isso, não é, dizendo que ele é a segunda pessoa da Trindade e não tem esse negócio de ser eterno Filho de Deus e que isso é uma coisa que foi conquistada no tempo, você está com isso, uma pessoa que está pensando assim, está fazendo uma inferência no texto e está, infelizmente, também ensinando uma heresia, não é? Está crendo numa heresia. Por isso que eu falei no início, né, a cristãos. Eu falei cristãos porque, no sentido geral, aqueles que identificam-se com a religião cristã são cristãos, certo? Que pelo menos, assim, não em verdade, mas em termos de convencimento intelectual, creem, não é? Aceitaram a cultura que lhes foi transmitida, então eles creem no cristianismo, vamos dizer assim. Então são cristãos. Mas uma atitude como essa, um pensamento como esse, mostra muitas vezes que essas pessoas não creem nesse Cristo que foi revelado. Não creem no Evangelho como o Evangelho é. Eles têm noção do Evangelho, uma noção muito cultural do Evangelho, não é? Mas não têm conhecimento real do Evangelho, certo? Isso pode ser, eu não quero julgar aqui, não é porque não tenho poder para isso, mas isso pode ser tanto uma questão de falta de conhecimento mesmo, não é? Conhecimento básico, conhecimento bem basilar mesmo, não é? Fundamental. Ou pode ser pior, pode ser que a pessoa não seja convertida, porque, é assim, não é? Vamos tentar identificar esse tipo de coisa, pessoal, nisso aqui, porque é muito importante. Então a pessoa vai e diz bem assim, Cristo não é, por natureza, filho de Deus, ele tornou-se quando se encarnou. Aí você vai lá e vai corrigir a pessoa. A pessoa vai dizer assim, não, isso aí é cor de credo, é cor de igreja católica romana, isso aí não é o Evangelho, não é o que a Bíblia ensina, beleza.
Então você vai lá, corrige a pessoa, ensina, explica direitinho, mostra por A mais B o que o texto está dizendo, né? Ensina a pessoa a olhar para o texto com cuidado, né? E respeitar o que o texto significa, porque o pessoal pode chegar numa interpretação como essa, eles não entendem o básico nem do que as palavras significam, não é? Nem o porquê que está assim. Mas chega a uma conclusão assim, você explica, mostra que está errado e o indivíduo continua ainda afirmando a mesma coisa, não é? Então essa pessoa está demonstrando que não é convertida, porque está negando Cristo, né? Está negando Cristo. Não tem como dizer que você crê em Jesus Cristo negando quem Ele é, a sua revelação, não é? Então quando se crê em Cristo, se crê exatamente em tudo o que Ele revelou de si mesmo. Simples assim, não é? É como no geral, quem é que crê na palavra? O que é a fé nesse sentido? O que é a verdadeira fé? É você confiar em tudo aquilo que Deus revelou em sua palavra. Não é você confiar em algumas coisas que Deus revelou em sua palavra. Não é você fazer da Bíblia um grande menu, um grande cardápio que você dá crédito a algumas coisas e outras não. Você simplesmente confia em tudo o que Deus revelou em sua palavra, mesmo que isso ultrapasse a nossa compreensão. Simples assim, você confia. Isso é fé, é algo fora do comum, é algo sobrenatural, é um dom de Deus. Não é? Então, se o indivíduo rejeita a revelação que Cristo dá de si mesmo, não é? Nesse sentido, está rejeitando a fé em Jesus Cristo. Então é plenamente possível você ficar usando o nome de Cristo, não é, se gloriando no nome de Cristo, mas nunca crer nele de verdade. É plenamente possível. A cultura está aí para isso, não é? A cultura é tão complexa e tão completa em algumas questões que você pode se adequar a todo o costume cultural, aos trejeitos, ao vocabulário, né? Toda a fala, toda a cultura de fala, aos anseios culturais do cristianismo, não é? E ainda assim você não crê de verdade em Jesus Cristo. É plenamente possível. E um cristão, se ficou um pouco desatento, ele pode achar que isso é fé de verdade. Não é? Quem está olhando de fora pode achar que isso é fé de verdade. Porque a pessoa fala a mesma linguagem que eu. Não é? Mas quando você pega nesses pontos aí, específicos, sobre a Trindade, sobre a natureza, as duas naturezas de Cristo, você consegue perceber se o indivíduo de fato crê ou não. Não é? Quando você percebe o erro teológico, o erro doutrinário, você vai corrigir. Você vai tentar vencer a heresia. Mas quando a pessoa persiste na heresia, essa pessoa é convertida? Não é? Para mim está muito claro isso aí. Não é. Porque está negando aquilo que está sendo apresentado, que é o Evangelho. Certo? Então isso tem que ficar bastante claro. Então esses textos da Escritura, né, mostram isso. Justamente isso. Não é? Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou, não é? Aquele que é da mesma natureza do Pai, que está no seio do Pai. Deus é chamado de Pai por uma razão, não é? A maneira como Deus se revela como Pai é por uma razão, não é uma coisa sem sentido. As pessoas que às vezes questionam isso nunca se perguntaram de repente por que Deus se revela como um Pai? Não é? Por que nós chamamos Deus de Pai? Certo? Por que isso revela Deus como um Pai? Qual a razão disso? Não é? Não existe sentido para a palavra pai sem filho. Entendeu? Pai é um nome, é um título, ok? É também um ofício, vamos dizer assim, mas é um título empregado, certo? Para um contexto de família. Pai, mãe, filhos, tudo isso diz respeito à família. Não existe sentido nessas palavras sem ligação familiar. Não existe. Entendeu? Não existe. Não é? E Cristo nos ensina a orar, Pai nosso que está do céu. Todo-Poderoso. Não é? Ele é Pai e Cristo é Filho. Então essas coisas não se desligam. É por isso que o credo, de maneira majestosa, não é? Já lá no quarto século, expressou claramente o que a Escritura nos diz. Entendeu? A Escritura não precisa desenhar coisas para a gente não, pessoal. Às vezes não entender o que o texto está dizendo, não é? Infelizmente é falta de uma investigação sincera e profunda no texto. Certo? Essa é a grande questão. Então, se a Bíblia revela Deus como Pai, essa revelação como Pai dele, como Pai, né, do Senhor, tem um objetivo. Não é? Claro que é justamente mostrar que ele tem filho, que ele tem um filho. Não é? E a Escritura, então, apresenta quem é o Filho de Deus. É Cristo. Deus enviou o seu Filho. Entendeu? E então é por meio do seu Filho que os homens eleitos, as pessoas eleitas, né, por Deus na eternidade, são feitas filhos, por esse poder. Né? Essa é a grande questão. Então, isso é bastante claro na Escritura. Infelizmente, é falta de saber ler direito.
o texto, né? Não levar em consideração o que essas palavras significam. Infelizmente isso acontece bastante, tem muito cristão assim, que acaba, infelizmente, por ignorância mesmo, sabe, inferindo significados ou tirando os significados da Escritura, sendo que isso é óbvio. Se tem uma coisa que nós precisamos aprender é o seguinte, é ler, sabe? Eu até quero recomendar isso a vocês, né, nessa aula, porque isso é uma questão, esse problema que eu estou falando aqui nessa aula é um problema de leitura. Nós estamos numa cultura que nos atrapalha bastante com relação a isso. Né? Não é fácil, no Brasil, você realmente saber ler. Eu sei que é difícil até admitir isso, sabe? Mas a nossa cultura é uma cultura bastante complicada, não é? Nossa educação aqui é uma desgraça. Então, a maneira como nós somos educados desde pequeno nos atrapalha a ler. Brasileiro, que é brasileiro, no sentido geral, não conhece a própria língua. Não é? E, portanto, essas pessoas, embora conheçam o significado lexical de dicionário de uma palavra, não é? Eles não conseguem compreender essa palavra em vários contextos, o significado geral, não é? E específico dessa palavra, e isso dificulta muito na hora da leitura. Então, muitas pessoas acabam não compreendendo o que a Escritura diz por causa disso. Não é? E não é só o povão, já é um mal o povão ser assim. E eu digo os membros da comunidade. Já é um mal muito grande pessoas assim. Né? Eu sei que eu não posso culpá-las somente por causa disso, porque o nosso Estado vive assim, ensina isso, desgraça a nossa capacidade de compreender as coisas, né? Com a educação que nem educação é. Isso já é ruim quando a comunidade toda tem essa dificuldade, e isso vai acontecer sempre, né? Infelizmente. Nossas limitações são essas. Mas o mais triste é quando obreiros, pastores, líderes, né, também não procuram se corrigir nesse sentido. Continuam ainda com essa mentalidade tão pobre de não conseguir, não saber ler um texto. Não sabe ler um texto. Essa é a realidade, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Nós temos que vigiar com relação a isso aí, entendeu? Nós somos limitados. Eu sou limitado pra caramba também, não é? Porque recebi a mesma carga de educação de qualquer brasileiro, mas como um cristão que precisa conhecer a palavra do Senhor, não é, e pregá-la, eu preciso cada vez mais lutar contra as minhas limitações. Não é? Então é uma dica que eu dou para vocês, realmente se esforcem, não é, para ler a Bíblia com cuidado, não é, com cuidado, porque tá tudo lá, não é, tá tudo lá, não é, direta ou indiretamente está ali, explícita ou implicitamente está ali. Não é? É tanto aquilo que você pode ver declarado, não é, como aquilo que não precisou ser declarado porque não tinham perguntas sobre isso naquela época, mas que está implícito nos princípios, tem que ser percebido pelo povo de Deus. Entendeu? Porque se nós nos atentarmos apenas ao que o texto diz, diretamente, e não considerar o porquê diz, a cultura envolvida ali, a razão daquilo, não é? E não perceber propósito, vamos perder muito, uma riqueza gigantesca de verdades vão ser deixadas de lado. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. É por causa disso que cristãos chegam ao absurdo de afirmar que Cristo tornou-se Filho de Deus. Isso é algo terrível. Ok? É falta de conhecimento mesmo, falta de capacidade para leitura e tem que tomar cuidado. Nós primeiro temos que admitir se nós temos dificuldade com isso e então lutar para mudar. Né? Para mudar. A pergunta 34 diz bem assim. Já venceu essa questão do porque ele é filho de Deus, não é? Ele é o único filho de Deus e também nós somos filhos, então nós temos essa graça, não é? Até mencionando isso aqui, essa filiação é uma família, não é? A ideia é Deus está formando a sua família no mundo, não é? Como Paulo vai dizer em Efésios 2, não é? Que esses que estão em Cristo, a igreja, são membros da família de Deus, né? Por causa disso, Deus está formando então essa família no mundo. Pergunta 34 então diz bem assim, por que você o chama de nosso Senhor? E aqui é muito importante. Qual a razão de chamarmos Cristo de Senhor? O Filho de Deus de Senhor? Isso é importante para nós, não é? Para algumas pessoas, a palavra Senhor não tem um significado muito profundo, muito grande. É como você falar Pai, não é? Aí fica confundindo essas coisas e não percebendo que Deus tem o nome de Pai por causa disso, porque tem um filho, não é? É essa a ligação. Não é? E o filho tem o nome de filho porque ele tem um pai. Então essa é uma ligação eterna. Um pai eterno e um filho eterno. Simples assim. Então, a questão do nome Senhor também tem um significado profundo. Por que ele é chamado de Senhor? Essa é a pergunta. A resposta é muito clara com relação a isso. Porque ele nos comprou
e nos resgatou o corpo e a alma de todos os nossos pecados, não com ouro nem prata, mas com o seu precioso sangue, e nos libertou de todo o domínio do diabo para nos tornar sua possessão. O texto de Coríntios, eu vou só ler um versículo só, tem vários textos aí, mas eu vou ler um só, certo? Que é o de 1 Coríntios, capítulo 6, o verso 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Não é? É como o texto de Apocalipse também, não é? Onde é dito, capítulo 5, de maneira muito clara, que o Cordeiro é digno, Cristo é digno, porque ele comprou para Deus homens de toda tribo, nação, né, língua. Ou seja, chamar Deus ou Cristo de Senhor, não é, significa que ele é Senhor de alguém, alguém pertence a ele. Ele tem súditos, ele tem servos, ele tem escravos. Não é? Então, falar que Cristo é o nosso Senhor significa dizer que esse Senhor nos comprou. O contexto aqui é o contexto ainda onde havia a lei da escravidão. Não é? Ainda havia isso, era uma prática comum. Ou seja, desde o passado, como até o período de Cristo também, né, um pouco mais recente, mas também no passado, não é? Essa questão de ter escravos, não é? Era a coisa mais comum do mundo, mais normal, entendeu? Isso era regulamentado, havia lei, o próprio Deus dá leis sobre isso para o povo dele no passado. Então havia todo esse contexto de escravidão, onde você tinha leis, havia tipos de escravo, não é? Por exemplo, o nome doulos, não é? Doulos, que é o nome diretamente que significa servo ou escravo, era uma referência justamente àquela pessoa que foi comprada, não é? O indivíduo que foi comprado, não é um indivíduo que se tornou servo de alguém para receber dinheiro, como alguém que procura um emprego. Não tem nada a ver com isso, não. Doulos é uma referência a quem foi comprado. Então você imagina a feira de escravos, é disso que está se falando, não é? Você imagina a feira de escravos, tem pessoas ali que por diversas razões, né? Até razões de porque os pais morreram e ficou solto, alguém pegou aquela pessoa e então preparou para vender como escravo, não é? Ou várias questões, vários contextos, certo? Sejam pais que não tinham dotes por causa dos seus filhos, para o casamento, filhas, né? Por exemplo. Havia vários contextos. É bom que vocês estudem sobre esse contexto da escravidão, mas isso era bastante comum. Então, quando o Novo Testamento fala que Cristo é Senhor, e por muitas e muitas vezes nos chama de escravos de Cristo, não é? Porque é o que está no texto grego, por exemplo, quando você lê o texto falando que nós somos servos, na verdade os servos ali é um servo mais no sentido de escravo, não é? É um servo comprado, é um escravo, é alguém que foi comprado para servir. Essa é a referência. Então, quando nós falamos que Cristo é Senhor, isso tem um peso na nossa vida. Significa dizer que Ele nos comprou. Nós somos propriedade exclusiva dele, sua possessão. Então, um cristão, não é? Um cristão, ele não é alguém que tem liberdade para fazer o que quer. Quando nós olhamos para o que Cristo nos ordena, para a exortação apostólica, não é? Para todo o contexto da Escritura, para os mandamentos, nós não estamos recebendo de Deus conselhos. Deus não está nos aconselhando. Não é? Ele não está nos aconselhando. Não é? Dizendo bem assim, olha, meus filhos, façam assim, certo? É claro que Deus dá conselho, mas veja, façam assim, não é? Porque é melhor para vocês. O ponto do que ele ordena não é isso. Ele está ordenando porque nós somos comprados por ele. Não existe uma opção para o escravo não obedecer ao seu senhor. O escravo, o comprado, ele não pertence a si mesmo. Ele é possessão do seu senhor. Quando eu digo então que Cristo é meu senhor, quer dizer que eu pertenço a ele. É por isso que eu sou um servo, por isso que eu sou um escravo. Eu pertenço a Cristo. Ele me comprou. O preço por minha compra foi o sangue dele. Não é? Então isso tem um peso muito grande em nossas vidas. Significa dizer que um cristão verdadeiro, por sua consciência cativa a Cristo, ele não vive nesse mundo como a sua carne quer, como ele quer por natureza. Ele vai lutar contra isso porque o seu prazer e o seu desejo é para o seu Senhor. Ele tem a consciência de que ele foi comprado. Por mais que ele tenha anseios,
como um escravo. Alguém comprado no passado, não é nesse contexto que Paulo diz, é isso que ele quer dizer, isso para eles era muito comum, para o povo de hoje que é bastante chocante, né? As pessoas sempre imaginam que elas estão numa vida cristã, frequentam a igreja, fazem tudo que a Escritura ensina, tudo, entre aspas, porque não fazem, né? Porque elas são servos muito bons, são servos muito bons que querem servir, querem honrar a Cristo. E eu estou aqui porque eu quero, não é porque eu... É claro que quer, não é? Nós queremos, mas queremos por quê? Porque o Espírito mudou nosso coração, simplesmente isso, não é? Há uma nova natureza, há uma semente sagrada em nós, entendeu? Há Deus atuando em nós, por causa disso, porque se não fosse o poder de Deus na nossa vida, nós não queríamos. Nós não iríamos querer de forma nenhuma fazer a vontade de Deus, não é? Então, as pessoas acabam romantizando essa questão para dizer bem assim, não é que Deus transformou meu coração, não é que Ele está me moldando e me conduzindo, não é Deus que está gerando a vontade em mim, é eu que simplesmente quero, não é? Porque eu sou uma pessoa boa, eu me esforço, isso não existe, entendeu? Não existe. Se uma pessoa obedece a Cristo, o membro da igreja está ali, se ele diz que ele é um cristão, que ele é um servo de Cristo, significa dizer que a sua vontade é a do Senhor. A sua vontade é fazer a vontade do seu Senhor. Porque ele é comprado. Ele foi comprado. Entendeu? Ele não pertence a ele mesmo. Então isso é uma lição para nós. Porque um cristão, embora, como uma pessoa comum, faça planos, se esforce para alcançar coisas, tenha anseios, vontades, sonhos, tudo isso não pode de forma nenhuma sair do coração dessa pessoa, não pode sair, não é, do pensamento, do entendimento de que ele pertence a Cristo e que sua vontade tem que ser a vontade de Cristo. Ele precisa viver para a vontade de Cristo, para a vontade de Deus. Não existe isso de eu traçar o meu caminho. Qualquer coisa que nós intentamos fazer neste mundo, a primeira coisa que tem que vir ao nosso coração é em que isso vai promover a glória de Deus, vai promover o Evangelho. Não importa o que. Vou pensar na questão do casamento, não é? Cristo é o meu Senhor, nós somos servos dele, nós somos escravos dele, não é? Então o meu casamento não pode ser algo desligado do meu Senhor que é Cristo. Se eu penso, vou me casar, eu tenho que ter um propósito. Eu tenho que agradar esse meu Senhor. É para ele que eu vou casar, entendeu? Eu vou casar com a pessoa que eu amo, que eu desejo nesse mundo, mas esse casamento é para ele, é para o meu Senhor. No fim, é para agradar o meu Senhor. Não tem outro propósito. Por quê? Porque eu sou dele. Ele me dá a bênção de, como um escravo comprado, poder me casar. Então, quando eu me caso, é para a alegria do meu Senhor. Eu vou me alegrar com isso, é claro, é natural. Deus nos dá a bênção no casamento para isso, mas é para o meu Senhor. Então, para que eu vou procurar casamento? Para a glória de Deus. Se eu não tiver isso como foco, se eu olho para o casamento, eu sou um cristão, olho para o casamento como apenas uma maneira, um meio para que eu tenha prazer nesse mundo, ou porque eu acho que, culturalmente falando, eu preciso ter uma companheira, eu preciso de uma companheira, tá errado, pô. Né? Tá errado. Pessoas assim, que guardam isso no coração, infelizmente não honram a Deus com o seu casamento. E um cristão não pode ser assim. O ímpio é assim, nós sabemos. O ímpio casa sem nenhum propósito, não é? Porque o ímpio casa por romantismo, essa é a grande realidade. O cristão não casa por isso. Tudo o que acontece de bom no relacionamento, Deus nos dá, é uma bênção para nossas vidas. Mas isso nunca vai ser o foco. O foco é que o nosso Senhor, que nos comprou, seja honrado. Pensando na questão não só de casamento, mas o que eu vou ser quando crescer, né? Tipo, a minha carreira na vida. Eu vou ser um advogado, eu vou ser um médico, eu vou ser um pastor, eu vou ser qualquer coisa, não é? Tudo isso aí é vocação, não é? Eu tenho uma vocação de ser pastor, ok? Deus me chamou para isso. Esse é o meu trabalho, é o serviço que eu desempenho para Ele. Como eu sirvo meu Senhor, como escravo, não é? Mas a mesma coisa e o mesmo peso de responsabilidade tem aquele, não é, que está desempenhando o seu papel lá fora, sem ser um pastor. Ele é vocacionado do mesmo jeito. Então vamos pensar nisso. Não é? Então você quer ter uma empresa, você quer ser um médico, você quer ser um engenheiro, não importa o que, um advogado, não importa o que, um policial, não importa o que. O que você está intentando fazer, os seus planos, o que você está pensando, pô, para mim ser um advogado, eu vou ter que fazer uma faculdade de direito, vou ter que ralar bastante, porque é um pouquinho caro, então vou me esforçar. Nesse plano, não é? Nessa meta que você vai colocar no papel, o que está no final?
O ímpio vai botar o quê no final? Eu estou fazendo isso para quê? Para me ter um salário bom, para que no futuro eu tenha uma aposentadoria boa. Então o ímpio está pensando no seu próprio eu, no seu ego, na sua própria satisfação pessoal. Ele não tem Deus como seu alvo. Por quê? Porque ele não é servo de Deus. Pô. Ele não está servindo ninguém. Quer dizer, está servindo ao diabo, né? Não está servindo a Deus. Não está servindo a Cristo. Cristo não é o Senhor da vida dele. Cristo não é o rei da vida dele. Não é? Então ele está vendo para ele mesmo. E ou seja, em outras palavras, de maneira indireta, ele está servindo ao diabo, porque o que o diabo quer é que o ser humano volte os olhos para ele mesmo. Não é? O ser humano egoísta é o melhor servo do diabo. Quanto mais o ser humano quer prazer para si, mais o diabo se alegra com isso. Mais o diabo é servido e honrado com isso. Percebe? Então, o ponto do diabo aqui não é você tentar figurar Satanás e dizer assim, vou servir ao diabo. Né? As pessoas que menos servem ao diabo, por exemplo, são aquelas pessoas tolas, né, e brocas, usando esse palavreado, que fundam igrejas satânicas. Né? São idiotas, né? Me perdoe a expressão, mas são idiotas. Entendeu? Eles são os que menos servem. Os que mais servem ao diabo são os indivíduos que muitas vezes são cristãos, entendeu? E voltam tudo de suas vidas para si mesmo. Elas são o próprio fim de sua existência. São as pessoas que mais servem ao diabo. Ok? Porém, esses indivíduos vivem assim porque eles não servem a Cristo. O cristão não pode de maneira nenhuma viver nem pensar assim. Quando o cristão pensa, eu vou me casar, eu vou ter tal emprego, eu quero chegar nesse patamar da minha vida, o ponto final disso, como alvo, como meta, como propósito, como objetivo, é servir a Cristo. E todo o processo que vai ser realizado, todo o desenvolvimento da minha vida tem que ser com um objetivo de alcançar, não é, glória para Cristo. É para a alegria do meu Senhor, é simplesmente isso. É por isso que nós o chamamos de Senhor. E por que eu vou viver desse jeito? Porque eu não pertenço a mim mesmo. Eu fui comprado. Não é? E é porque eu fui comprado que eu vou viver inteiramente para o meu Senhor. Nós falhamos nisso? Falhamos, mas a consciência dessa verdade não pode se apartar de nós. Apesar de nossas falhas, nós precisamos nos corrigir, porque a nossa mente é essa, cativa a Cristo. Fomos comprados, precisamos urgentemente e temos a obrigação de servir a Cristo. Simplesmente isso aí. Então responda ao seu coração, pensando nessa pergunta tão pastoral, por que você chama Cristo de Senhor? O que está no teu coração, o que você entende é essa resposta do catecismo também? Porque ele me comprou, ele me resgatou, não é? Ou seja, me comprou de maneira completa, corpo e alma. O que é que nós falamos no primeiro dia do Senhor? Dia do Senhor 1, pergunta 1. Qual o seu único consolo na vida e da morte? Que não pertence a mim mesmo, mas pertence de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte do meu fiel Salvador Jesus Cristo. É o que está dizendo aí, não é? Por que você o chama de Senhor? Porque ele nos comprou e nos resgatou. Esse é o meu consolo. Eu pertenço a Cristo. Por isso a minha vida é separada. É por isso que um cristão ele tem que lutar por santidade. Não é para poder agradar os outros. Não é poder mostrar para as pessoas lá fora que você é melhor, que você é mais digno, é mais honrado, que você tem uma moral mais elevada. Isso pouco importa, entendeu? Esse não é o objetivo. Que as pessoas verão isso por minha vontade, não é? E por meu esforço de servir a Cristo, elas vão ver. Vão ver essas boas obras, vão ver que isso vai brilhar e Deus vai ser glorificado com isso. Mas não é o foco alcançar as pessoas, como eu disse aí. Elas são alcançadas, isso é consequência. Mas o foco é servir ao nosso Senhor Jesus Cristo. É servir a Deus. Não é porque fomos comprados. Entendeu? Fomos comprados. Então a mente cativa deve fazer parte da vida cristã. Um cristão que não tem a mente cativa, não é? Um cristão que fica lutando com suas revoluções para ser livre, não é? Ele está indo contra aquilo que ele diz que ele é. Aquilo que ele diz ser, não é? Servo de Deus, servo de Cristo. Então a nossa vida tem que ser pautada por isso. Entendeu? Em servir a meu Cristo. Então, eu vou basicamente direcionar tudo com relação a isso aí. Nós podemos resumir a resposta dessa pergunta com relação a propósito a 1 Coríntios 10:31, pô. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Essa é a realidade de nossas vidas. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Deus, o que eu vou fazer neste mundo, não é? O empreendimento que eu sonho, tudo que eu vou planejar fazer, vai te honrar.
Aí o indivíduo vai dizer bem assim, não, pastor, mas eu quero glorificar a Deus. Aí você faz seus planos para ser um empresário. Eu quero empreender, porque empreender né, é o que é bom. Aí você vai pensar bem assim. Quando você vai pensar em empreender, você está pensando bem assim. Eu vou empreender porque certamente eu posso ganhar muito mais, não é? Ter uma renda muito melhor e, inclusive, ter condições de ajudar mais a igreja. Aí uma pergunta como essa vem e você vai pegar o princípio da pergunta e faz essa pergunta para o indivíduo. Sim, meu irmão. Mas o seu empreendimento não vai gerar uma demanda gigantesca, não vai, quer dizer, não vai ser para atender uma demanda gigantesca, não é? Que vai te forçar a trabalhar até no dia do Senhor? E aí? Não, mas eu vou ter condições, pastor, de dar uma melhor vida para minha família e ajudar mais a igreja. Poxa, já pensou? Em pouco tempo eu tenho condições de repente, financiar toda a construção do salão da igreja, do templo da igreja. Isso aí é uma bênção para nossas vidas. Sim, é uma bênção, mas é uma bênção da maneira certa. Eu entendo que você tem um propósito de nos abençoar. E por mais que seja uma coisa boa, primeiro é Deus, não a gente. Nós apenas colhemos as consequências, os frutos, não é da fidelidade ao Senhor. O foco não pode ser a gente. Entendeu? Não pode. Não pode. Então, o que você for pensar, pense primeiro em Deus. O que ele disse? Primeiro é o reino. Primeiro é o reino, não é o que a gente quer, não. Primeiro é o reino. Primeiro é o reino. Então, Cristo como nosso Senhor que nos comprou, não é? Se eu tenho essa mentalidade, eu preciso planejar, não é? E o meu planejamento tem que ter o objetivo de servir ao meu Senhor, aquele que me comprou. Eu tenho que glorificá-lo. Então a pergunta é: Cristo será glorificado se eu fizer um plano em que eu vou ficar preso no dia do Senhor e não poder servi-lo? Cristo está sendo honrado assim? Eu estou servindo assim? De forma nenhuma. Eu não posso planejar, não é? Para depois ficar arrumando desculpa ou até depois tentar ajeitar o que eu mesmo já baguncei. Meu ponto de partida é isso. Sou um escravo de Cristo. Ele é meu Senhor, Ele me comprou. Então agora, aqui e agora, eu preciso me planejar para Ele. Tudo que eu fizer, não é? Então, essa foi a reflexão do dia do Senhor 13. Não é? Reflexões realmente muito importantes. Eu espero que vocês possam refletir muito bem nisso, tá certo? Deus abençoe a vida de vocês. E em breve teremos mais aulas, certo? Então, dúvidas, perguntas, comentários, por favor, façam isso no grupo. Valeu? Deus abençoe.